Acho que agora está funcionando. Estamos ao vivo. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo nessa noite fria. Estamos aqui em São Paulo para poder realizar esse nosso webinar, que no dia de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente até parou de compartilhar a tela. Vai ser um bate-papo aí junto com os nossos grandes convidados, Fred Wilson da Gazeco e também Amaral Gurgel da Elimonte Quemuros. Então, uma boa noite a vocês. Boa noite a todos. Como vocês estão? Boa noite, vamos lá. Nessa noite gélida, que nem precisa de climatização, mas vamos usar o ciclo reverso para aquecer, né? Vamos falar bastante hoje aí sobre as novas tecnologias, falar de manutenção, regeneração de fluido. Está aí o Fred, que é o cara nessa área aí de recolhimento e regeneração. E vamos ter bastante informação para vocês. É isso aí, Fred. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão presentes nesse webinar. É um prazer de novo estar com vocês aqui, né? Vamos falar, sim, de regeneração, de retrofit, principalmente de descarbonização da indústria e eficiência energética, pontos importantes aí para essas novas tecnologias que estão chegando. Obrigado, Amaral, Fred. Então, antes da gente começar efetivamente nosso webinar, hoje vai ser um modelo um pouquinho diferente, vou passar algumas informações para vocês. Meu nome é Lucas Fugito, eu sou responsável pela área técnica e desenvolvimento de mercado na Quemuros. E hoje, no nosso bate-papo, junto com o Amaral e com o Fred, a gente está fazendo uma versão um pouco mais dinâmica. Então, no aplicativo do GoToWebinar, para quem está no celular, ou no software do GoToWebinar, para quem está online, tem uma aba na área superior à direita com um espaço para perguntas. Então, fiquem à vontade para poder mandar as perguntas de vocês em qualquer momento aí do webinar, que a gente vai estar respondendo aí no nosso bate-papo, nessa entrevista um pouco mais dinâmica no dia de hoje. Tá? Então, esse webinar está sendo gravado, então quem não pôde participar vai poder acompanhar futuramente, e quem participar também vai receber um certificado aí de participação, certo? Então, para a gente começar oficialmente, eu gostaria de pedir aí, Fred, por favor, se apresente, fale um pouquinho aí da empresa que você trabalha, para que todo mundo possa te conhecer, entender um pouquinho das atividades aí da Gazeco. Legal, legal. Eu sou o Fred Wilson, sou o diretor de desenvolvimento da empresa Gazeco, uma empresa especializada em soluções com fluidos refrigerantes, tá? Nós temos, assim, a gente fala sempre de soluções com fluido refrigerante, nós procuramos sempre duas soluções, né? O retrofit, tirando os fluidos refrigerantes que agridem a camada de ozônio ou potencializa o aquecimento global, que é o caso do HFC 404 como exemplo, e colocar fluidos refrigerantes mais amigáveis ao meio ambiente, tá? E com esse retrofit, sempre a gente busca descarbonizar, né, evitar que emissões fugitivas vão parar na atmosfera e também eficiência energética. Uma outra solução da nossa empresa também é o recolhimento e a regeneração de fluidos refrigerantes, né? Somos especialistas nisso, temos uma unidade em Valinhos com 2 pontos de coleta, em Curitiba e em Espírito Santo também. É isso aí. Essa expansão aí dos negócios para poder atender o mercado que a gente vê cada vez mais necessitando aí de recolhimento, reciclagem e regeneração, né? E Amaral Gurgel, acho que todo mundo aqui já te conhece, né? Está sempre aí nos nossos webinars, mas por favor, se apresente também, fale um pouquinho da empresa que você tem, da parte de projetos, né, de sistemas de refrigeração, para o pessoal também entender um pouquinho dessa questão de sustentabilidade nos negócios que a gente está vendo cada vez mais. Legal. Então, meu nome é Amaral Gurgel, eu estou na área da refrigeração e climatização há 47 anos, né? Dei aula na Escola Senai Oscar Rodrigues Alves, aula de refrigeração e climatização, depois montei as empresas aí, estamos no mercado fazendo projeto, parte de desenvolvimento de fluidos refrigerantes. Eu trabalho com a antiga Dupont desde 1984, R502, R11, já vista que a gente já está com a terceira geração de fluidos refrigerantes. A gente está envolvido bastante nisso aí há algum tempo já. Agora, com a substituição da Dupont com a Chemours, estamos com a Chemours também, falando sobre os novos fluidos refrigerantes aí. E a gente sempre tem notado, nesses últimos anos, quando vai ocorrer uma mudança, como foi o caso
da mudança do R12 para o R134A, né? A gente nunca quer sair da área de conforto, o R12 funcionava muito bem e tal, mas em função de meio ambiente ele teve que ser eliminado, em função do cloro, né? Naquela época, lá na década de 90, a preocupação nossa global era com a eliminação do CFC, né? E do HCFC, que são os produtos que agrediam a camada de ozônio. E sempre teve esse, puxa, vai tirar o 12, vai tirar, colocar o 134, e aí um trabalhava com óleo mineral, que era o R12, e o 134 com óleo poliéster. E aí as pessoas não estavam acostumadas, o óleo poliéster é mais sensível à umidade, aí o pessoal estava acostumado a deixar o compressor aberto, ficava com umidade, aí todo mundo reclamou, puxa, mas está congelando, está entupindo o capilar, 134A não presta, tal. Então, sempre no início, quando há algumas mudanças de transição dos fluidos refrigerantes, sempre tem aí aquele impasse, né? Por que eu vou mudar? Por que a gente vai ter que tirar isso aí? E hoje nós vamos falar bastante sobre isso aí. Fred vai nos ajudar bastante. Por quê? Porque não existe nenhuma solução hoje que seja essa é a definitiva. Ó, se eu usar isso aqui, esse é o caminho. Não, por quê? Porque as mudanças estão aí, em termos de eficiência, em termos de meio ambiente, né, em termos de menor índice de efeito estufa, né? Então, nós temos que estar preparado para a gente não ser pego de surpresa com as mudanças e, inclusive, com as importações sendo cada vez menores de alguns produtos, como é o caso do HCFC, o caso do Freon R22. Então, a gente já tem que estar preparado, já temos os substitutos, já temos tecnologia, já temos as empresas que fazem o recolhimento e a regeneração, mas as empresas e as indústrias, as pessoas têm que entender que está cada vez mais rápida essa mudança. E quem não estiver preparado, principalmente para a descarbonização, que é o que o Fred vai falar bastante hoje, vai estar fora do mercado. Então, eu estou falando com uma experiência de 47 anos, quem não se preparar, quem não se atualizar, quem não tiver a par dos novos fluidos refrigerantes, não só na área de refrigeração, mas na área de climatização, nós estamos percebendo que nós estamos entrando muito com os produtos da área naturais, e eles são levemente inflamáveis ou até inflamáveis, e é uma tecnologia que não vai ter mais retorno. Então, nós temos que estar preparados para isso. O que é importante? O mercado hoje tem todas as informações, nós temos aí os produtos que você pode utilizar nas questões de climatização, de refrigeração, de média, de alta, de baixa temperatura. Tudo isso já está disponível. As empresas estão hoje com as portas abertas, né, via sistema, falando, mostrando o que pode usar, o que não pode usar. Por quê? Porque a hora que houver uma mudança radical, e que não está muito longe disso aí, todo mundo está preparado. Então, vou dar um exemplo lá básico para vocês. Então, as empresas que trabalham hoje com o R22. O R22 é um produto excelente, para média, para alta, para baixa. Ele pode ser utilizado, pode ser comprado, pode ser comercializado. Só que o tempo de vida desse cara está sendo cada vez menor. Então, não adianta eu não me preocupar, porque hoje eu tenho o R22 disponível, pode ser que a partir do ano que vem tenha uma mudança radical e aí a importação dele caia bastante. Aí começa a faltar mercado. E a empresa que tem lá, vamos falar de supermercado, que tem 10, 15, 20 supermercados com o Freon 22, o que ele vai fazer a hora que não tem mais o Freon? Então, agora é a hora de falar com quem tem expertise nisso, quais são os fluidos que eu posso trocar, o que isso impacta no meu equipamento, o que isso impacta na conta de energia, no ambiente, no meio ambiente. Então, aí o Fred vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que é bom e é importante a gente lembrar, nós temos que estar atualizados, né? Tanto na climatização como na refrigeração. É isso aí. Então, complementando um pouquinho o que o Amaral comentou e até pegando o gancho de algumas dúvidas aqui, conta pra gente, Fred, primeiro, né? Depois a gente fala aí com o Amaral também, como que essa questão da descarbonização, da sustentabilidade começou a ser tão relevante hoje, tanto para o segmento, né, de ar-condicionado, mas também para o segmento de refrigeração. O que tem motivado as empresas, os donos de sistemas de refrigeração e ar-condicionado a olhar um pouco mais de carinho para a sustentabilidade nesses sistemas, Fred?
O Amaral, do alto dos seus 47 anos, iniciou muito bem todo o ciclo, né, que a gente vem passando nos últimos anos, né, desde lá, quando a gente começou a fazer os primeiros retrofits, do 12 para o 134, né. Vale lembrar, Amaral, uma coisa que não me sai da cabeça, porque foi muito impactante. Em 2015, quando teve o primeiro corte do R22, que foi pouco, 10, 15%, lembra daquele primeiro corte? O R22, em 2015, há 9 anos atrás, bateu a casa dos R$2.500, R$3.000 a botija. Ou seja, R$200 o quilo do R22, num primeiro corte ali do Plano Nacional de Eliminação do R22. Né? Está previsto, eu acredito que não vai alteração, na virada do ano vai ter um corte de 67,5%. Para quanto que vai esse R22? O corte não é que está proibido usar o R22, vai poder usar o R22, só que as empresas não vão importar o R22. Então vai faltar no mercado, e a gente já tem isso com outros gases, falta no mercado, o preço desanda para cima. Esse é uma constatação, né? Mas por que mudar? Né? Já que até agora não está tão caro. É porque se você não mudar, você não vai ter mercado. Essa é a bem da realidade. Faz bem para o negócio mudar. Faz bem para o seu negócio você tomar uma atitude de sustentabilidade. Faz bem para o negócio você ofertar para o cliente um produto sustentável. A gente estava comentando há pouco, hoje, se você vai no supermercado e vê lá na gôndola um produto com muito açúcar, você não compra. Se tiver muita gordura trans, você não compra. Se tiver muito sódio, você não compra. Se você vai numa loja de roupa e sabe que aquela marca está usando trabalho escravo ou trabalho infantil, você não compra. Então, por que o cliente final vai comprar um produto que não é sustentável? Quando você oferta, o que nós temos visto no mercado? Isso é uma verdade, é uma realidade. As empresas cada vez mais procuram na sua cadeia de valor fornecedores, principalmente o prestador de serviço, fornecedores que atendam às suas regulamentações, às suas diretrizes. Ou seja, aquele fornecedor que chega lá e fala, eu vou trocar o seu compressor. Aí ele vira para o cara e fala assim, e o que você vai fazer com o fluido refrigerante? Eu vou soltar na atmosfera. Esse cara não será contratado. Aí a empresa fala, mas o que você vai fazer? Eu vou recolher esse fluido refrigerante, vou destinar esse fluido corretamente e vou colocar um fluido amigável. Essa empresa vai ser bem conceituada. Vai fazer bem para o negócio dela. Ela vai ter uma valorização maior do que as outras empresas. Então, a descarbonização da indústria, essa jornada, ela passa principalmente por valorizar a sua própria marca. Se a gente tem prestadores de serviço, a gente tem empresas que fazem serviços na área, deve entender que a descarbonização passa principalmente por valorizar a sua empresa, especializar. Hoje a gente tem informações, hoje a gente tem fluidos refrigerantes que a gente pode testar e, eventualmente, dar melhores soluções para os nossos clientes e, consequentemente, a descarbonização passa também pela eficiência energética. Os nossos fluidos refrigerantes, eles são, de fato, fluidos refrigerantes com melhor poder de absorção de calor, e traduz isso, no final da conta, eficiência, onde você consegue apresentar bons resultados para o seu cliente. Essa é a nossa opinião. Um ponto que é legal comentar, isso mudou muito porque o cliente final, né, o dono do sistema de refrigeração, passou a entender um pouco mais do impacto que aquele sistema tem, né? Seja em ter muitos vazamentos, seja em ter um consumo de energia muito grande, e ele acaba tendo uma cobrança um pouco maior de quem presta esse serviço. Né? Amaral, até me corrija se eu estiver errado, com certeza. Se eu tiver que fazer um trabalho numa multinacional, uma empresa que olha, né, para a emissão de gases de efeito estufa e consumo de energia, ela vai estar entendendo com um pouco mais de detalhe o que são fluidos refrigerantes, quais são os tipos que são utilizados hoje, quais se podem, quais não podem utilizar, e, consequentemente, quem faz os serviços, os projetos, acaba tendo que se adaptar para poder continuar no mercado, não é mesmo? Uma coisa importante também, fala um pouquinho sobre o R22, que é o cara que vai tomar um tiro bem rápido aí também, né? Aqui no mundo ninguém mais quase está usando o R22. Então também as indústrias que estão fabricando o R22 também não vão fabricar mais. Por quê? Porque o consumo no mundo está menor. Então eu não vou ter
uma empresa fabricando um produto que eu só vendo em um determinado ponto do mundo, que é insignificante. Então, isso também vai impactar com as reduções de importação, também porque os fabricantes vão parar de usar fluidos refrigerantes que são extremamente nocivos. Por quê? Eu não vou produzir no meu país para exportar um produto com R22, sendo que a Europa, Estados Unidos, a Ásia, então ninguém mais quer, né? Então, isso também começa a impactar. Então, de novo, é super importante, né, as empresas, as pessoas estarem antenadas o que vai mudar, quando que vai mudar. Por quê? Ainda a gente tem um tempo aí, já vista que já está mais curto esse tempo, mas eu tenho um tempo que eu posso me programar. O duro é quando você, pô, mas já acabou, e agora? Cara, e aonde que está? Não tem. Pô, e o que eu vou usar? E até entrar dentro de uma cadeia de valor, ver qual que vai ser usado, e agora para o produto, principalmente na área de frio alimentar, onde é muito crítico, né? A parada do equipamento, as pessoas têm que estar preparadas para isso aí. Então quer dizer que já tem que sair correndo e substituir o R22, né? Não, eu acho que você tem que começar a se programar já. Já deveria estar se programando para a longo e médio para curto prazo você ter uma ideia de como você vai investir, como você vai trabalhar e como que vai ser os produtos que vão ser substituídos. Às vezes não vale nem a pena substituir o fluido, você vai ter que trocar todo o equipamento para mudar a tecnologia. Por quê? Por causa de eficiência energética. Às vezes só trocar o fluido, você resolve um problema. Mas seu equipamento já está antigo, está depreciado, tem alto consumo de energia, quantidade de vazamento muito grande. Então aí tem que ter um estudo, é o que o Fred falou. A gente tem que apresentar um estudo para ver se vale a pena fazer o retrofit ou se vale a pena até trocar o equipamento. Até a gente vai compartilhando, parando a tela de vez em quando, só para passar algumas informações com mais detalhes, né? Para quem quiser acompanhar também com mais informação, tira um print, a gente vai compartilhar a gravação depois. Mas a gente está mostrando aqui justamente as regulamentações que o Fred e o Amaral comentaram, né? Então, hoje, no Brasil e no mundo, existem essas duas regulamentações sobre o controle, né, de fluidos refrigerantes, que são o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. Então, como o Fred bem pontuou, o Protocolo de Montreal vai justamente reduzir até a eliminação da utilização desses HCFCs e CFCs, principalmente o R22. Né? Então, ano que vem a gente vai ter um corte aí de 67,5%. 2027 o corte é praticamente 88,5%, quase 90% da utilização desses HCFCs, até a eliminação em 97,5% em 2030 e eliminação total em 2040. O que isso significa, né? Até acho que seria legal você comentar, Fred, para quem tem um sistema hoje de R22 ou para quem vai comprar um sistema novo, faz sentido ele continuar usando R22? Faz sentido ele comprar um sistema novo com 22? Ou se ele tem um parque instalado hoje muito grande com R22, o que ele deveria fazer para poder se preparar para esse phase-out, para essa eliminação do R22 do mercado? A gente está falando do R22, mas também entra nessa fase agora aqui do HCFC, do 141B também, né? Então, importante a gente destacar que também a gente já está nessa fase final, então temos produtos. E eu quero deixar uma coisa bem clara antes da gente até avançar. Temos soluções? Sim, nós temos. Mas nós não temos soluções milagrosas, tá? E é muito importante se pesquisar bem a respeito das soluções. Porque nós temos produtos que são os considerados substitutos naturais, por exemplo, do 141B, mas são substitutos inflamáveis. Que você pode colocar num sistema e você, como diz o Capitão Nascimento, se explodir junto com o sistema. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pesquisar bastante as soluções possíveis para que a gente possa analisar o que fazer de fato. Eu sempre recomendo que as empresas elas avaliem bem o seu parque, né? A gente tem algumas ABNTs aí que diz como que a gente deve analisar todo o sistema de refrigeração, qual que é o nível de vazamento, isso tem que ser feito a cada 3 meses, quais que é o nível de quebra, o importante, qual que é a idade da sua máquina, se a estrutura da sua máquina está danificada. Então é sempre importante você fazer o que a gente chama de retrocomissionamento do equipamento para saber em quais condições
ele de fato está operando. Se você faz isso através da telemetria, você vai ter dados que você vai poder comparar com equipamento novo. E aí saber, se eu mudar de equipamento, qual será o meu ROI? Qual será o meu retorno de investimento a curto, médio e longo prazo? Ou faz sentido substituir o fluido refrigerante, fazer o retrofit. E nesses casos, a gente realmente pede para que seja feita uma análise mais ampla, através de análise de óleo, para saber se tem muito particulado, se tem um risco de quebra iminente, se tem muitos acidez, né? Então é muito importante qual que é a viscosidade do óleo, ter essas informações, também fazer a análise do fluido refrigerante atual para saber se ele também não está desbalanceado, se for um blend, ou se tem muito gás não condensado, e a partir daí você começar a olhar para o lado da sustentabilidade do negócio. É sustentável financeiramente eu trocar um equipamento? Sim, faz sentido, né? Faz sentido ou não? Faz sentido eu fazer o retrofit do equipamento? Vocês têm que ter uma análise mais crítica, as empresas devem procurar essa análise mais crítica, com análise de óleo, de gás, telemetria, eventualmente até megar os compressores, os motores, para saber que nível que eles estão, e a partir dali você fazer a escolha do fluido correto. Volto a falar uma coisa, sempre analisar os fluidos. Nós temos fluidos refrigerantes hoje que você faz a substituição do R22 de maneira até que a gente fala drop-in, direto. Você tira o fluido refrigerante, eventualmente você troca o óleo se for necessário ou não, não precisa mexer em válvula de expansão, não precisa mexer em compressor, e você coloca o fluido refrigerante. Só que esse novo fluido refrigerante, ele pode ter um GWP, um potencial de aquecimento global mais alto do que o R22. E aí você vai impactar diretamente o seu relatório de emissões de gás de efeito estufa. E se você fizer isso, consequentemente a sua indústria vai dar um tiro no próprio pé, que no final do ano ela vai ter que inventariar tudo isso e você vai aumentar seu relatório de gás de efeito estufa. Então, é sempre importante você procurar fazer toda essa compilação de dados para, de fato, passar por um funil e você ter um indicador que fala: o fluido recomendado para meu equipamento é esse. Ou o recomendado é substituir o equipamento por equipamento com menos potencial de aquecimento global, né? Já pensando que, é bem importante, a tela que o Lucas colocou aqui deixa muito claro, nós temos 2 protocolos. O protocolo de Montreal é considerado por muitos, e até pela própria ONU, o melhor acordo ambiental que já foi feito. E, de fato, a camada de ozônio vem regenerando, né? Só que nós já temos um outro protocolo, que é a emenda de Kigali, que alguns fluidos refrigerantes, HFC, já estão listados e tem já fase de redução. Um deles, que na Europa não se faz mais equipamento novo, é o 404, que vai entrar nessa mesma rota que a gente está falando do R22. Então, vou comprar um equipamento novo. Decidimos, temos um equipamento novo. Com qual fluido vai vir esse equipamento novo? Vai fazer sentido eu comprar um equipamento novo e vindo com fluido que, num curto espaço de tempo, a gente está falando já em 2029, começar a reduzir em 10%. Vai fazer sentido? Então, o estudo, o análise, ele deve seguir várias diretrizes. Primeiro, o estado atual do equipamento. Segundo, as questões de sustentabilidade dos novos equipamentos. E a terceira, a sustentabilidade financeira do negócio, para ver se faz sentido ou não. Eu acredito que já estamos numa fase bem atrasada por considerar que o protocolo de Montreal já faz há 30 anos, né? Então a gente já está numa fase bem atrasada. Mas ainda temos tempo para analisar e tomar as decisões antes que venha, de fato, em 2025, esse corte muito expressivo da importação. E já está faltando 22, consequentemente, o custo esse ano já subiu em 40%, né? Um comentário que o pessoal mandou aqui no chat, que hoje as novas tecnologias, a gente vai comentar um pouquinho, né, dos HFOs, substitutos, eles podem ter, né, um custo mais alto, na verdade tem, né, um custo mais alto que o HCFC, que o HFC, mas a tendência é justamente essa que o Fred comentou, com essa redução de disponibilidade do R22 ou de fluidos que têm um alto potencial de aquecimento global, o custo desses fluidos começa a subir e a dos alternativos substitutos que são hoje a solução aí de longo prazo,
pela maior disponibilidade, acabam reduzindo, né, de custo, de valor, né, do preço final, para poder viabilizar também o produto no mercado. Então, acho que até, Amaral, já contaram uma história da época que o 134A foi introduzido no mercado versus o R12. O preço na época era exorbitante. 10 vezes mais caro, né? Por quê? Porque o consumo dele na época era pouco, então em escala ele era mais caro. Como começou a sumir o R12, começou a aumentar o consumo do R134 e ele hoje está num preço muito barato. Uma coisa que o Fred falou e vale a pena a gente frisar também é o seguinte: tudo aquilo que a gente pode medir, a gente pode controlar. Se você não está medindo o seu consumo, seu vazamento, sua manutenção, né, como que está o estado do seu equipamento, como que você vai controlar isso aí? Então, é importante a gente entender o que nós temos em casa, se vai valer a pena fazer o retrofit ou não, trocar o equipamento ou não. O que me abisma muito também hoje, Fred, é que nós vemos empresas ainda montando equipamentos novos com R22, cara. Ah, mas por quê? Ah, porque o mecânico fala que o R22 é o melhor produto. Então, não é que está proibido, pode usar, é um excelente produto. Só que nós estamos jogando um passivo lá para frente. Então, hoje, em lugares onde nós já estamos falando que Europa, Estados Unidos e Ásia, nós estamos falando de produtos naturais, com menor GWP, cloro, então esquece, já há muitos anos que não tem, as pessoas ainda aqui no Brasil insistem em colocar ainda um produto como o R22, né? O que, no meu ver, é importante? O R22 ele deve ser usado para uma reposição, uma manutenção, para um equipamento já existente, mas não fazer equipamentos novos, né, instalações novas de câmara frigorífica, sistema de supermercado, com o R22. Né? E eu tenho visto ainda que algumas empresas, ou por desconhecimento de causa, ou por não querer sair da zona de conforto, eu sempre fiz com 22, sempre funcionou, sempre. Só que a pegada é outra. Hoje a pegada é outra. Não dá para a gente ter mais esse pensamento retrógrado. Então, a mesma coisa a gente continuar com o carburador. Nós já estamos em injeção eletrônica, já estamos em carro híbrido, já estamos falando de carro elétrico e o cara está lá no carburador ainda. Então, eu acho que essa consciência tem que partir também, principalmente de quem está cuidando, como são os técnicos, os profissionais, e também dos donos dos equipamentos. Por quê? Porque senão, a qualquer momento, ele vai ficar na mão. Né? E outro problema sério também, Fred, você pode, a gente sabe, é a nossa qualificação de mão de obra, né? Que infelizmente, né, a gente tem muito a desejar. Melhorou muito nos últimos anos no Brasil, com as escolas técnicas, com as escolas como o Senai, né, e outras empresas que também ministram os cursos, que são os fabricantes, como Bitzer, como Copland, como Danfoss, como Eugene, né, como essas empresas estão fazendo o treinamento e melhorando a qualificação. Mas a gente vê ainda muita gente sem o nível adequado de preparação para trabalhar no básico. Então, quando nós estamos falando de uma nova família, de novos equipamentos com variadores de frequência, valorização eletrônica, controle de capacidade, condensação flutuante, aí então o abismo é maior ainda, né? Concordo com você, Amaral. Uma coisa que você falou aí que eu quero destacar bem. Qual que é o primeiro passo para você, de fato, conseguir ter um olhar mais sustentável e promover a descarbonização na indústria, através do sistema de refrigeração, de climatização com os clientes, né? Eu até puxei aqui uma coisa que é bem importante. Segundo a ABNT NBR 16186 de 2013, no item 4, 39,9% de todo fluido refrigerante no mercado de reposição vaza para a atmosfera. Ou seja, o primeiro passo, você pode ter um equipamento com R11, com R12, não é o problema. Ele só não pode vazar. Ele só não pode vazar. E o que no mercado nacional nós temos numa ABNT, que na realidade é até vergonha a gente ter numa norma técnica um dado como esse, mas é a realidade do nosso mercado. 39,% do fluido refrigerante vaza.
qual que é o seu primeiro passo? Não deixe o fluido vazar. Se você tem um sistema estanque, se você tem um sistema que sua manutenção atende todas as premissas, você faz a manutenção preventiva correta, você faz a manutenção preditiva correta, que é uma análise de óleo, de gás, análise da telemetria, ver se os contatores não estão aquecendo, faz, né, termografia. O fluido não vai vazar. O fluido não vazando, você pode usar o R22 pro resto da vida. Ele não vazou. Não acontece isso na geladeira de casa? Tá lá com fluido, tá funcionando. Não vaza. Então, extremamente importante aqui, o fluido não vaza. E nós sabemos que 70% desses vazamentos são causados por 2 fatores. Primeiro, vibração. E segundo, alta temperatura na descarga. Vibração, os amortecedores de borracha. Cansamos de ver por aí, Amaral, equipamento instalado direto na base de concreto, sem calço de vibração, sem nada. É o que mais a gente vê. E uma outra coisa que a gente mais vê é condensador sujo. Eles colocam em condições muito precárias, o técnico não consegue lavar com a frequência necessária, a pressão de descarga aumenta, consequentemente aumenta a temperatura, aumenta a vibração, e aí um vai prejudicando, aí o mecânico vai lá, dá um vazamento, o mecânico vai lá, faz uma meia sola, injeta gás, porque não tem qualificação técnica. Injeta gás, injeta gás, injeta gás. Eu já vi equipamento CO2 com cilindro espetado. E aí, soltando ali, o cara fez uma engenhoca, colocou um pressussato de baixa, uma válvula solenoide, toda vez que abaixava a pressão, injetava CO2. Então, é extremamente importante, como um primeiro passo, uma primeira medida que todos nós devemos entender para que a gente possa ter esse olhar de sustentabilidade para a refrigeração, é que o fluido não vaze. Se o fluido não vazar, nós já estamos muito bem, já podemos ir para o segundo passo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o retrofit? Vamos trocar o equipamento? Vamos pegar o fluido refrigerante que está aqui, vamos destinar corretamente, vamos regenerar esse fluido refrigerante? A partir daí faz sentido. Mas se o fluido vazou, meu amigo, não tem o que fazer. Aí você já tem um problemão para que você precisa resolver. Até como curiosidade, a gente sempre busca entender, né, onde que mais vaza fluido refrigerante no mundo. E a gente vê que é justamente no automotivo. Por quê? Porque o carro todo dia em estrada esburacada, tem muita vibração. Quem anda em estrada de terra, suja o condensador, não limpa, aumenta a temperatura de descarga, aumenta as pressões de operação também. Pode gerar algum tipo de vazamento em mangueira, em conexão. E aí o cara vai lá na oficina e está acostumado a ouvir falar, não, precisa dar uma carguinha, né, de gás. Chegou a hora de fazer uma carga de gás de fluido refrigerante. Que não é a verdade, né? A gente sabe que o fluido não tem prazo de validade, operando dentro do seu sistema, nas boas práticas, não deveria se degradar, mas por não conhecer, né, não fazer as boas práticas de manutenção, acaba ocorrendo no automotivo, na refrigeração comercial, no ar-condicionado, no chiller industrial, em qualquer sistema aí de refrigeração, a gente acaba tendo muitos vazamentos, né? Mas, Fred, eu acho que tem uma luz no final do túnel aí que chama-se automação. Nós estamos percebendo também, com um nível maior de automação, com sistemas de medição de pressão, superaquecimento, sobreresfriamento, corrente elétrica, sistema de controle de retorno de óleo, isso está mitigando muito também a parte de quebra do sistema. Por quê? De novo, é aquilo que a gente comentou. Tudo aquilo que você consegue medir, você consegue controlar. Então, o sistema hoje está mais inteligente. Então, ele está vendo se a temperatura da descarga está subindo, ele já entra em alarme e mostra, opa, tem alguma coisa errada. O pressostato de baixo ou o transdutor de pressão está indicando que a pressão está diminuindo. Então, aí você tem níveis de ações de parar, de mandar alarme, mandar e-mail, mandar SMS. Né? Hoje, com a automação, graças a Deus, né, a gente está começando a mitigar bastante também essa falha
entre aspas, que a manutenção ou aquela pessoa que não está preparada para trabalhar, né, tá causando no mercado. Então, a automação, nesse sentido, eu acho que está melhorando muito. Já vista todos os equipamentos hoje, a maioria, por exemplo, na climatização, sistemas como VRF, né? Eles têm uma tecnologia embarcada muito grande. Então, você vê poucos problemas de queima e de quebra de compressor em VRF. Por quê? Porque o sistema está muito bem protegido. Né? Se o superaquecimento estiver subindo, ele para. Se a temperatura da descarga estiver subindo, ele para. Se tiver um vazamento de fluido, ele para. Se der um problema de energia, de entrada e saída, subtensão ou subtensão, ele também avisa e para. Então, isso também está ajudando muito. Mas nós não podemos esquecer que, principalmente aqui no Brasil, nós temos um parque fabril gigantesco que ainda utiliza muito o R22, que não tem essa automação embarcada, né? Que requer aí um cuidado maior, né? Principalmente para os proprietários, de que ação que vai ser tomado na hora de fazer a substituição. E uma das coisas também que é importante a gente salientar não adianta fazer a manutenção se o fluido refrigerante que você está colocando não é um fluido de boa qualidade. Você está colocando gasolina ruim no motor bom, e aí vai tudo para o vinagre, né? Então, a qualidade do fluido refrigerante, aliada à qualidade do conhecimento técnico, inclusive aliada à qualidade das ferramentas do profissional, tudo isso vai resultar lá na frente numa eficiência melhor, né, no menor consumo de energia, né, num menor estado de degradação do equipamento. Então, acho que isso é extremamente importante também, né? Mas, graças a Deus, que a automação, né, a mecatrônica está ajudando a gente enxergar o problema antes dele vir causar um dano maior, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que você está vendo também isso aí nos equipamentos, não é isso, Fred? Sim, sim. A automação foi o que nos fez melhorar muito, né, na refrigeração, a questão da eficiência energética, principalmente, as novas tecnologias agregaram muito, né? E você comentou uma coisa, Amaral, que eu acho fundamental. Semana passada um cara me ligou, fora do estado de São Paulo, falando da seguinte maneira, assim, eu instalei um VRF, um conjunto de VRF para atender 3 andares com mais de 56 evaporadoras, né? Deve ser uma VRF bem robusto, né? 3 andares, 56 evaporadoras. Só que tem um andar que não está refrigerando corretamente. Já queimou um compressor e o fabricante disse que o fluido refrigerante que eu utilizei não foi adequado e não vai me dar garantia. Você não faz uma análise para mim que eu possa ter a garantia do fabricante? Aí eu virei para ele e falei, tá bom, dá para fazer uma análise para você. Qual que é o fluido refrigerante que você utilizou? Ele falou, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, não tem marca no cilindro. Não o que é. Aí eu falei, mas você tem certeza? Não, ele falou, tá escrito aqui, R410. Mas que marca que é? Mas não fui bem eu, foi o prestador e tal. Eu virei pro cara e falei, meu amigo, agora você tem um problema. Agora você tem um problema. Você não sabe qual fluido refrigerante você utilizou, não tem marca no cilindro. Começou errado, amigão. Agora é recolher tudo, destinar tudo, chamar a assistência autorizada do fabricante e resolver o problema. Colocar um fluido de qualidade, porque daí de fato vai conseguir gelar os 3 andares. Puxa vida, falei, você foi economizar exatamente naquilo que é o mais barato num sistema quando você instala um VRF com essa capacidade. Você foi economizar no fluido refrigerante. Consequentemente, eu já imaginei que ele já não usou a bitola do cobre também na medida certa e nem o isolamento na medida certa. A coisa vai embora, né? Fez vácuo, fez a carga por mais. Então, assim, esse é o grande problema da falta da qualificação técnica, daquilo de querer ter um lucro acima de uma qualidade, né? Então, foi um ponto importante que você falou sobre qualificação técnica.
E, consequentemente, essa empresa, não duvido, porque depois não entrou mais em contato, eu falei para ela, você vai ter que retirar todo esse fluido, eu vou ter que analisar esse fluido. Possivelmente eu não vou conseguir aproveitar esse fluido, eu vou ter que incinerar, porque esse é o caminho ambiental correto, a incineração. Se o fluido é de péssima qualidade, eu falei, ainda você levanta a mão para os céus e agradeça, porque se tivesse alguma composição diferente, que tivesse algo que propano, butano, alguma mistura de HC, poderia ter explodido tudo. Você ter derrubado o prédio. Eu falei, ainda você levanta a mão para os céus. Não ligou mais. Consequentemente, eu tenho até as minhas dúvidas se aonde foi parar esse fluido refrigerante. Na verdade, eu até sei, mas enfim. O quanto é importante você ter um fluido refrigerante de qualidade nas suas instalações, o quanto é importante você ter um prestador de serviço atento a essas condições, o quanto é importante, uma coisa que eu sempre digo, Amaral, quando nós que já somos daquele tempo antigo, quando a gente queria um manual, um catálogo, chegava na frente de uma marca que a gente não conhecia, era um problema, era uma dificuldade incrível. Hoje você dá um Google, você tem o manual da marca, tem tudo. O prestador de serviço não quer ler o manual antes de começar a instalação. E se está bem claro no manual qual fluido refrigerante que é para ele utilizar. É esse fluido refrigerante. Ele não usa, ele não tem garantia. Simples assim, tá a recomendação. Então, é extremamente importante se atentar a esses primeiros pequenos detalhes. Primeiro, não pode vazar. Segundo, leia o manual, cumpra a obrigação que o fabricante do equipamento recomendou. Mão de obra qualificada, extremamente importante procurar empresas que tenham o credenciamento para você não ficar na mão, principalmente equipamentos de médio e grande porte, né? Então, isso faz sentido para que você continue tendo fluido refrigerante na máquina. A partir daí, aí as soluções se abrem e aí você está dando passos sustentáveis, né? A gente comentou um pouco justamente dessa questão de sustentabilidade, olhando ali muito para manutenção. Então, se eu não tenho vazamento no meu sistema, eu não tenho isso que a gente chama de impacto direto, né? Essa fuga do fluido para a atmosfera não tem uma contribuição aí direta para o efeito estufa e para o aquecimento global. E eu queria perguntar para vocês dois, Amaral e Fred, como que o impacto indireto, né, que o Amaral até estava comentando a parte de eficiência energética, automação, a escolha do fluido refrigerante correto, né, para o seu sistema, para o retrofit, caso seja realizado, ela se torna importante. Então, não é só escolher um fluido que seja com um GWP mais baixo, né? Eu preciso também ter um grau ali de conhecimento e expertise para que o meu sistema seja mais eficiente energeticamente. É isso na prática? Não ocorre? Como que funciona isso no dia a dia, Amaral, Fred? Bom, eu acho que o mais importante, isso o Fred vai concordar, mas tudo nasce do projeto. Se o projeto não for bem feito, seja para refrigeração, para climatização, para aquecimento, não importa. Se o projeto nascer errado, não tem profissional que faça aquilo funcionar. Então, o dimensionamento principal, que é o cálculo de carga térmica, seja para refrigeração, para climatização, para ultra baixa temperatura, para sistemas de bomba de calor, se o projeto não nascer correto, não adianta, nós já criamos um passivo muito grande. Por quê? Se o projeto sai errado, o cliente não soube expressar o que ele precisa, não contratou uma empresa de engenharia para dar todo o suporte para ele. Ah, meu amigo conhece um cara que conserta refrigerador e ele vai instalar um VRF, vai montar uma câmara, vai cuidar no supermercado. Cara, já nasceu errado. E aí começa todos os problemas. Então, eu acho que a solução assim imediata é, primeiro, fazer um bom projeto, uma empresa de engenharia, de consultoria, depois uma boa instalação e uma boa manutenção. E haja vista que, quando nós estamos falando de projeto, vamos incluir alta eficiência, compressores com velocidades variáveis, controle de capacidade, condensadores mais eficientes, fluidos refrigerantes mais eficientes, né? Sistemas de contenção de frio como anticâmara, salas de preparo com climatização, ou seja, tudo isso tem que ser pensado, porque no final da ponta lá
cada pontinho desse que está saindo fora, ele vai gerar para mim um passivo muito maior. Mas eu diria para você que o nosso calcanhar de Aquiles hoje, na grande maioria, é que o projeto já nasceu errado, aí fez um puxadinho, colocou mais alguma coisa, puxa mais uma câmara para lá, puxa mais uma sala, põe mais um pedaço de duto para lá, e as máquinas vão ficando cada vez mais subdimensionadas, maior consumo de energia, aliado a má qualificação, sem manutenção, e aí a coisa vai embora. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, o principal aí, o nosso calcanhar de Aquiles, é ter aí um projeto bem feito e entender exatamente a necessidade do cliente. Porque, às vezes, as pessoas que estão vendendo a instalação estão visando apenas o lado comercial e não o lado ambiental, consumo de energia. Por quê? Porque não é ele que vai pagar a conta de energia, não é ele que vai ficar com o passivo da manutenção. Eu acho que isso é uma coisa muito bem, pensar bem antes de tomar uma decisão aí. Concordo com você, Amaral. Eu acho que é por aí mesmo. Sem um projeto não dá nem para começar uma conversa, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que aconteceu na prática, Amaral? Nós sabemos disso, nós vivemos isso. Eu não sei se é de conhecimento de todos. Em julho de 2024, mês passado, nós tivemos os 3 dias mais quentes do mundo dos últimos séculos, desde que a gente começou a medir. Então, em julho, a gente teve os dias mais quentes do mundo. Nós poderíamos falar aqui do Acordo de Paris, que era para reduzir em 2 graus a temperatura do planeta. Foi um acordo, né? E o que aconteceu 2023 para 2024? A média do Brasil ficou 5 graus acima. Ou seja, era para diminuir 2, a gente está 5 assim. Então, na verdade, a gente está devendo 7, né? E o que eu quero dizer com isso? Houve um desespero. Houve um desespero generalizado. Todo mundo queria para ontem, pegava o primeiro que estava passando e colocava para cá, para dentro e instala para mim. Eu tenho relatos de amigos que o cara era um açougueiro e viu um primo dele ganhando dinheiro com ar-condicionado, comprou a bomba de vácuo, o manômetro e foi para a luta. Foi um dos acidentes que ocorreram, que a gente sabe que foram alguns acidentes feios aí. Ele não abriu a válvula de descarga e, infelizmente, ele não está mais aqui. Então, soma-se a falta de projetos, soma-se a baixa qualificação técnica, soma-se o desespero do verão passado, ocorreu isso. E aí você fala, e o futuro? Agora vamos olhar, e o futuro? Sabe qual é o futuro? A previsão otimista da ONU é que esse verão de 2024-2025 seja 4 graus acima, de 3 a 4 graus acima do verão passado. Já foi muito quente. Acho que a gente nunca passou tanto calor em tão pouco tempo, vamos dizer assim. E isso que você comentou, esse boom do calor versus mão de obra não qualificada, é verdade, porque a maioria como eu dou aula também, né, a gente vê, está tendo muita gente querendo fazer curso para ganhar com ar-condicionado e refrigeração. Mas, assim, sem base. Vem fazer um curso e já acha que esse curso já deu a habilidade para ele para sair fazendo as instalações por aí. E uma das coisas também que a gente percebeu é que os bons profissionais da área de refrigeração, eles não estão tendo mais agenda. Então, os caras estão, só posso te atender daqui 60 dias, 90 dias. Por quê? Porque realmente a demanda aumentou muito. Só que aí abriu uma brecha também para as pessoas que não têm qualificação, como você bem falou dos acidentes que ocorreram. E o problema não é o 22, o problema não é o 410, o problema não é o R32, o problema não é o CO2, o problema é quem está atrás do manifold. Infelizmente, é isso aí.
né? Como a gente acabou de falar, o fluido, se ele ficar quietinho dentro do circuito dele, cara, não incomoda ninguém. Esse não é o problema. O problema é o que acontece quando ele sai, por N situações aí. Então, aquilo que você falou, e com bastante propriedade, né? Teve um boom, muita gente que nunca ouviu falar de ar-condicionado, de climatização, saiu googando como é que eu instalo, como é que eu faço. O primeiro gelou, né? Mas então está funcionando, vamos embora. E aí começa os nossos grandes problemas. De novo, o projeto nasceu errado, instalou errado, não tem manutenção, né? E isso, vou dizer uma coisa para você, tende a piorar. Porque se nós tivermos temperaturas cada vez mais elevadas, as pessoas querem ter o conforto. Então, vão sair correndo. Ah, eu confio em tal pessoa para instalar para mim. Mas o cara só vem daqui 90 dias, eu não vou. Eu vou chamar um outro que vai funcionar igual. E aí começa todo o nosso problema, né? Então, você veja que o quebra-cabeça não é fácil, né? O jogo de xadrez não é fácil, né? Isso não é só o Brasil, isso é global. Claro que Europa, Estados Unidos, Ásia, isso melhora um pouco o nível, mas o problema também é generalizado. México, a gente vê também que agora eles estão começando a melhorar, mas eles não tinham ferramental, a maioria dos técnicos do México não tinha essa condição cultural na área de refrigeração e climatização. Agora está começando. América Latina também. Então, o Brasil ainda tem muito, começou a ter bastante escola, bastante treinamento, aí então melhorou. Mas muitos lugares ainda é extremamente deficitário, parte de projeto, instalação, manutenção, qualidade de fluido, automação, e aí a coisa vai embora. E se a gente não tomar cuidado, a coisa tende a piorar. E assim, complementando, né, e até uma das perguntas que o pessoal acaba mandando, quais são os principais desafios de quem tem um sistema de refrigeração e de ar-condicionado para se tornar mais sustentável e também para quem presta esse serviço, que hoje às vezes ele está acostumado a trabalhar com 22, com 410, com 404, ainda não conhece, né, muitas as alternativas, as tecnologias, para que ele tenha uma oportunidade de diferenciação no mercado. O que vocês veem hoje, tanto como desafios para quem tem, mas também como oportunidades para quem busca trabalhar com qualidade na área? Vai lá, Fred, pode mandar bala. Olha só, a grande oportunidade, eu destaquei aqui agora há pouco que no verão passado, que acabou essa semana, que a gente está percebendo que o verão acabou essa semana, né? Tá frio. Começou em agosto, veio terminar em agosto, um ano de verão, né? Então, uma grande oportunidade. Nós vamos ter um verão mais quente. Ou seja, é uma grande oportunidade principalmente dos prestadores de serviço, de se profissionalizar e conseguir fazer bons trabalhos. Mas o que a gente vê? A gente vê que ainda não estão se profissionalizando. Aí é um grande desafio. Tá? Então, não estão procurando as informações. Então, no mercado vai haver muitas oportunidades. Hoje, grandes companhias estão se abrindo. Eu acabei de sair de um evento da Fiesp, Senai e Sebrae. As empresas, grandes companhias, até multinacionais, elas estão procurando no mercado empresas para mudar o seu quadro de contratados, né, prestadores de serviço, mas eles estão procurando empresas que, primeiro, chegue com engenheiro para poder assinar, ou seja, tenha projeto. Eles estão procurando empresas que olhem para as questões sociais, ou seja, os colaboradores registrados com IPI, né? As grandes empresas procuram. Opa, eu acho que deu um áudio aqui. Não, estamos escutando, tá tranquilo, pode continuar falando, Frank. Então, assim, empresas que, de fato, consigam atender as obrigações legais, né? Fazendo a destinação correta dos seus resíduos. Então, existem várias oportunidades em várias companhias nacionais e multinacionais, empresas grandes, e elas estão buscando. Tem vários bids ocorrendo no mercado. Então, essa é uma oportunidade incrível das empresas, dos técnicos, de se profissionalizar, porque teremos verões mais quentes. Infelizmente é isso.
Então, procurar se aperfeiçoar para poder atender essa demanda, né? Eu sempre costumo dizer que cada dia mais vai exigir do técnico de refrigeração, vai exigir das empresas prestadoras de serviço e, consequentemente, isso vai se traduzir em ganho. Quanto mais responsabilidade, mais ganho, né? Então, é fundamental. Essa oportunidade é incrível, né? E os desafios passam assim, por qualificação técnica, passa por uma obrigação legal, ou seja, nós precisamos ter leis mais claras a respeito de fluido refrigerante, de emissões. Ainda estamos capengando em relação a isso. Estamos capengando em relação à importação de alguns equipamentos que faltam no Brasil, né? Por exemplo, análise de fluido refrigerante, são poucos que fazem, né? Então, esses são os grandes desafios. Obrigatoriamente, qualificação da mão de obra, mas a oportunidade está aí. O verão, que não é uma boa notícia, o verão 2024-2025 vai ser tão intenso como foi esse, né? Então, é uma oportunidade, mas precisamos superar esse desafio. E uma coisa que a gente tem, está sobrando vaga nos cursos, tanto presencial como digital. Então, falta gente para ir lá estudar, né? E começar Eu acho a que o ganhar. grande problema também de quem está vendo essa oportunidade é o imediatismo. Ele já quer ganhar já, ele já quer faturar agora. Ele não quer se preparar, né, para se profissionalizar, estudar 1, 2 anos, fazer um curso de tecnologia, um curso de mecânica, né? Ele já quer sair furando parede, pendurando split, trocando compressor de qualquer jeito para ganhar dinheiro. Ou seja, esse imediatismo também é muito ruim, né? Então, as pessoas têm que entender que existe um tempo para a pessoa se qualificar, estudar, fazer um Senai, uma escola técnica. As indústrias também estão oferecendo os treinamentos aí. Então, não adianta o cara achar que porque ele fez um cursinho de refrigeração online ou fez uma bugada, que ele vai ser um profissional. Não é assim. Então, infelizmente, isso é do ser humano, esse imediatismo, eu quero o meu já, quero faturar já. Eu vi que todo mundo está ganhando dinheiro com isso, que hoje o boom é todo mundo sair instalando ar-condicionado, split, você entendeu? E aí acha que tudo isso aí é muito fácil, né? E é muito rápido. Não é. Você tem que ter uma qualificação, você tem que ter uma expertise nisso aí, saber ter boas ferramentas, né? Não adianta você não ter boas ferramentas se você não tiver uma balança, se você não tiver um regulador de nitrogênio, se você não tiver uma recolhedora, um cilindro para recuperação, isso aí, um vacuômetro, bomba de vácuo de duplo estágio, tudo isso demanda dinheiro, tudo demanda investimento. Então não adianta fazer o imediatismo já se você não tem nem ferramenta para trabalhar. E aí começa todo o nosso passivo de vazamento, de instalação mal feita, flange que dá vazamento, compressor que queima, qualidade de fluido. E estou falando no âmbito global, não só de climatização, como de refrigeração também. E a nossa cadeia de frio está cada vez mais extensa, está crescendo muito. O nosso agronegócio está bombando muito. E, infelizmente, está faltando mão de obra qualificada para projetar, instalar e manter esses equipamentos, né? Então, independente da temperatura, e isso a gente está vendo que vai ter um verão maior, nós temos também uma demanda indo aí e aumento também do mercado, não só de climatização, mas de refrigeração, agronegócio. Por exemplo, a parte de transporte frigorificado. Cara, você não imagina como falta mão de obra, e é um mercado extremamente qualificado, a mão de obra de transporte frigorificado, né? E você quase não vê isso. E realmente é um mercado que está crescendo. O Brasil roda sobre caminhão, cara. Né? Então, e aí a maioria dos produtos hoje são refrigerados, são climatizados, ou é congelado. Alimentação, cara, tem que ter controle de temperatura. E falta mão de obra especializada. Isso é só um item. Aí vamos para o campo. Então, os tratores hoje têm ar-condicionado, as colheitadeiras têm ar-condicionado, os silos de armazenamento de grãos têm controle de climatização, refrigeração. Olha o boom do mercado e a oportunidade que o mercado tem. Mas tem que se qualificar.
Um relato que eu vi um vídeo onde teve desses vídeos aí com R32, era um split, e deu para ouvir na voz do fundo, assim, alguém falando, não é fase invertida? Era um split monofásico, né, o 220 apenas, e o cara falou assim, dali um pouco, bum, explodiu tudo. Ou seja, o técnico ali não tinha condições mínimas de entender o que estaria fazendo, né? Então, você falou muito bem, é um mercado imenso. O nosso parque instalado está muito grande. Na refrigeração comercial, a quantidade de supermercados que se abriram, entendeu? O agronegócio, colheitadeira, trator, silos. Então, assim, até o custo do equipamento hoje está um pouco mais acessível, você consegue comprar em 10 vezes, né, do split. Então, todo mundo tem condições agora, ou a grande maioria tem condições de pôr um ar-condicionado em casa, mas falta qualificação, falta, de fato, as pessoas entenderem isso. E aí, Lucas, eu vou falar para você uma coisa. Quando falta, de fato, conhecimento, acabam usando o fluido refrigerante errado. Mesmo E às aí, vezes uma empresa que é multinacional, que tem conhecimento, que tem um embasamento técnico, às vezes, por faltar nessa especificidade para refrigeração, acaba fazendo uma escolha correta. Ô, porque Fred, não é. só para complementar esse assunto, estava tendo no mercado um lobby para não se usar R32, porque o R32 explode, é inflamável, é perigoso. Cara, o R32 não tem mais retorno. Pode ter uns fluidos melhores, tal, mas não tem mais retorno. Então, quem não souber trabalhar com o R32, ele está fora do mercado. As indústrias não vão parar de produzir os equipamentos com 32, porque o cara não sabe mexer com 32. Inclusive, nós estamos junto hoje com uma grande fabricante de condicionadores de ar, junto com a Chemours, a gente desmistificando, fazendo recolhimento ao vivo, fazendo carga de fluido ao vivo, completando ao vivo, tudo com 32. Por quê? Para desmistificar, se o cara tiver ferramenta, saber o que ele está medindo, aonde que ele pode trabalhar, com qual pressão pode trabalhar, qual é a carga que tem que fazer com o fluido refrigerante, com balança, fazer o teste de pressurização com nitrogênio, com regulador. Nós estamos fazendo isso ao vivo para desmistificar. E, no fundo, a gente fala assim, depois que fez tudo isso com o 32, diferente do R410, do R22, nada. Só o fluido, que é A2L, que é levemente inflamável. Agora, se o cara não sabe trabalhar, ele vai se matar com 22, com R12, com 410, porque um ano retrasado começou o problema que o 410 explodia, passaram vários vídeos por aí, né? Agora a bola da vez é o 32. Ou seja, de novo, o problema não é o fluido, o problema é quem está atrás do manifold. Então, infelizmente, o tema qualificação ainda pesa muito na balança. E falando explicitamente do fluido, o que eu falo para todos presentes nesse bate-papo aqui, se não tiver marca estampada, não compre. Primeira coisa, primeira regra básica, não tem uma marca, está escrito só refrigerante, não compre. Ah, mas está barato, não compre. Não compre. Essa é a regra básica de qualquer sistema. Por quê? O que eu ouvi e eu fui acionado para atuar, tinha alguns técnicos no estado de São Paulo arrancando o R32 e colocando o R410. Então, e se autotitulando como pessoas que faziam retrofit, não teria risco mais na operação. Então, é importante as empresas, as pessoas se antenarem em relação ao que de fato é um retrofit de sistema de refrigeração, buscar informação. A Chemours está aí sempre
disponibilizando um webinar, sempre o Lucas muito solícito, atendendo todo mundo, explicando o que é. Nós temos vídeos na internet, qual é o retrofit correto, né? Não adianta a gente simplesmente pegar um fluido refrigerante, o R22, ou o 404 e colocar lá uma mistura maluca, que nem se usa mais. Não, de verdade, a gente tem que estudar, analisar para que de fato a gente faça a escolha certa, né? Não existe um outro caminho, eu pelo menos não conheço um outro caminho que seja através de você de fato analisar, estudar e fazer a coisa certa. Comentário que você comentou, né, de retrofit. Explica um pouco para a gente, Fred. A gente escuta bastante os 4 R's, né, que é o recolhimento, a reciclagem, a regeneração e agora o retrofit, né? Antigamente eram os 3 R's. O que é cada um desses itens e como que isso ajuda quem tem sistemas de refrigeração justamente nessa descarbonização, né, nessa redução de emissões desses sistemas, né? Começando aí pelo recolhimento, Fred. O que deveria ser feito e o que acontece na prática, né? O que não acontece? O que não acontece, né? Na prática é o seguinte, tem uma ABNT, a ABNT 15960, que é dos 3 R's, agora está indo para o quarto, né? E tem uma ISO 11650, que é essa ISO é a ISO de desempenho dos equipamentos de recolhimento de fluido. Tá? Então tem uma ISO que diz qual que deve ser o desempenho. Conversando com o André da Masterco, e analisando o mercado nacional de recolhedora, e principalmente conversando até com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, nós temos uma boa oportunidade agora, nesse momento. O preço da recolhedora está acessível. Não se justifica mais uma empresa onde o técnico de refrigeração chegue lá com uma caminhonete para fazer o serviço e não tenha uma recolhedora. Hoje você consegue comprar boas recolhedoras que consegue ali recolher 3 quilos por minuto num custo acessível, que cabe no seu bolso. Então, só que você tem que saber exatamente o que você está recolhendo. Você tem que ter o cilindro, você tem que ter a recolhedora, mas você tem que saber o que está recolhendo. Porque nem todas as recolhedoras são para todos os tipos de fluido. Você tem que, de novo, estudar, analisar, normalmente está no corpo dela lá, quais são os fluidos que ela atende. Você recolhe ela para até que não se estoure, não se danifique. Por exemplo, o 410 e o R32 não é qualquer recolhedora que você pode utilizar. Então, o primeiro R, que é o recolhimento, ele deve ser feito. Hoje é acessível você comprar cilindros, tem cilindros baratos, hoje é acessível você ter recolhedora. Então, não se justifica mais. O que se justifica de fato é o cara não quer fazer o serviço. E deixa o fluido vazar. Ou vaza. Quem precisa fazer, ele sabe. Executar, aí já é outra história, né? E a partir daí você tem um segundo R, que é a reciclagem. Aí você tem que ter uma recolhedora recicladora. E o que é? Olha a diferença da reciclagem para a regeneração. A reciclagem você recolhe o fluido, passa por uma recolhedora que faz a reciclagem, põe no cilindro, faz o serviço, volta esse mesmo fluido para a mesma máquina. Essa é a reciclagem. Tira da máquina A, recicla, volta para a máquina A. Essa reciclagem de fluido você pode fazer em loco. Então, se você tem uma recolhedora recicladora, que está lá bem estampado o que ela faz, você nem vai precisar comprar fluido, meu irmão. Tu vai ganhar dinheiro e não vai estragar o nosso planeta. Agora, temos o terceiro R, que é a regeneração. A regeneração deve ser executada por uma empresa credenciada. Temos algumas no país. No site do Ministério do Meio Ambiente está o nome de todas. Onde lá sim, lá a empresa vai até o local, recolhe, ou a própria prestadora de serviço recolhe, manda para uma central de regeneração, o fluido volta ao estado de zero novamente, 99,8% de pureza, e aí você pode usar esse fluido em qualquer equipamento, não precisa ser no equipamento A. Você pode colocar no B, no C, num outro cliente. Essa reciclagem é muito importante. E o retrofit de fluido, que é o quarto R, é sempre importante. No meu entendimento, ele deve ser feito através de uma análise. As empresas que fazem isso de maneira com sucesso, eles vão até o cliente, colocam multimedidores, espetam lá no equipamento, medem por um período o comportamento da máquina,
pressão, temperatura, corrente, potência, retira todas as medições necessárias, como análise de fluido refrigerante, fluido lubrificante, mega os compressores. A partir dali, tem radiografia de como a máquina está. Aí é fazer o estudo e ver qual fluido refrigerante que eu vou utilizar, que vai ter menos impacto ambiental e vai ter boa eficiência energética. A gente sempre recomenda os HFOs, os XP, né, dependendo do fluido refrigerante. E a partir dali, ele programa um retrofit, porque normalmente não pode se parar. A gente até fez alguns recentemente aí na madrugada de domingo para segunda, porque é o dia que você tem um estoque baixo no supermercado e você tem mais tempo ali para você executar o serviço, porque o supermercado fecha mais cedo. E a partir daí você escolhe o fluido e tira. Continua monitorando os mesmos indicadores para você ter a radiografia antes e depois. Troquei o fluido, agora o fluido está se comportando dessa maneira. Esse é um retrofit seguro. E, de novo, retrofit seguro, quando chegar lá, o cilindro tem que estar a marca tal, está aqui a marca, essa marca, o fluido que eu vou usar. Deixar bem claro, porque alguns espertinhos estão prometendo aí fluidos milagrosos, que no fundo, são extremamente complexos, que pode causar um risco muito grande até de explosão, né? Então, não se faz com milagre. Refrigeração não tem milagre, né? Isso é os 4 Fs. Agora vou meter termodinâmica, não perdoa, né? Eu tenho um professor que ele falava assim: Deus perdoa sempre, as mulheres às vezes, termodinâmica nunca. Errou, é na hora. O troco vem na hora. Uma das coisas que você estava comentando, que acontece muito, mas eu vou comprar um fluido mais caro para colocar, mas e se vazar? Quer dizer, o cara está falando, e se vazar? Quer dizer, ele não está preocupado que está melhorando o meio ambiente, consumo, não. Está preocupado se vazar. Então, se essa análise que você falou, ver o equipamento, fazer análise de óleo, de fluido, comportamento, pressão, superaquecimento, silenciamento, é que vai dar o norte se vale a pena ou não fazer um retrofit ou até mesmo substituir aquele equipamento, né? Porque se o cara já está falando, mas o equipamento, o fluido refrigerante novo, ele é bom, tal, mas quando vaza ele é mais caro. Pô, se ele já está falando que o equipamento dele está vazando, cara, então não é um cara que é para fazer retrofit. Então está na hora ou de reformar ele inteiro ou colocar um equipamento novo. Então, as pessoas, de novo, eles têm que entender até que ponto vai valer a pena fazer o retrofit ou fazer a substituição do equipamento novo. E aí entra as empresas que fazem suporte técnico nessa área, né, Fred? Porque realmente é uma decisão técnica, né? É uma decisão extremamente... Não é uma decisão só comercial, não é só o custo de fluido, tudo. É uma decisão técnica, visando, inclusive, que ninguém mais quer ter a sua marca associado a um produto ou um equipamento que não seja ambientalmente sustentável. Porque, às vezes, o valor da marca é infinitamente maior do que o cara ser associado com um produto que está degradando o meio ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente chega num ponto, né, aquilo que a gente comentou um pouco atrás, ninguém vai comprar mais um produto que tem muito sódio, muito açúcar, muita gordura, né? Então, a valorização da marca é fundamental. E o cliente final, ele está cada dia mais exigente e cada dia mais ligado. Ele vai na internet, ele dá um Google e ele vai ter informação. E aí ele vai questionar quando você vai lá querer vender. É simples assim, ele vai te questionar. E na hora que você dá aquela engasgada, que você não tem o conhecimento, ele te pega, ele sabe que não vai ser feito, né? Passa-se, o mercado de refrigeração passa por essa oportunidade incrível, que infelizmente é o aquecimento global, ele é real. E um dado interessante, tá? Segundo a ONU e CEPAL, 8% das causas do aquecimento global que geram as mudanças climáticas é fluido refrigerante. 8%. Mas o que isso significa? Significa que se a gente tem
um problema de mudança climática que afeta uma região com muita chuva ou com seca extrema e venha ter 100 óbitos, 8 é culpa do mercado de refrigeração. É culpa do fluido refrigerante. Então a conta começou a ficar um pouquinho mais terrível para a gente analisar. E o quanto importante que é tudo isso para a gente melhorar esse planeta. Né? A gente só tem ele. Né? Hoje eu vi uma reportagem que as mudanças climáticas pode diminuir nos próximos 50 anos a produção de cana-de-açúcar em 26%. A gente estava pouco tempo. Olha o impacto disso, Lucas. Para e pensa. Caramba, a gente vive falando da nossa matriz energética, falando que a gente vai fazer etanol, até eu ouvi hoje na Fiesp, etanol para navio, para avião, para caminhão, a mistura na gasolina. Mas as mudanças climáticas podem diminuir em 26% a nossa produção de cana-de-açúcar. Já diminuiu muito a produção de cana-de-açúcar no Mato Grosso. Por quê? A floresta da Amazônia não está em pé, não está protegendo mais dos ventos, deu seca no Mato Grosso. Então, que antagonismo que a gente tem, né? A Amazônia, que é um lugar onde deveria estar sempre com o maior volume de água, secou. O Rio Grande do Sul inundou. E isso é um sinal claro. Aceitando ou não aceitando, isso aí está presente no nosso dia a dia. E nós para frente aí. Porque a gente aproveitou, nadou em rio limpo, está tomando água limpa, né? Você está. E daqui para frente, o que você está fazendo para que isso seja melhorado ou que a gente tenha uma redução aí desse impacto ambiental? Então, é complicado. É um jogo de xadrez muito complicado, né? Porque, de novo, o ser humano não quer sair daquela zona de conforto. Mas eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz assim, meu pai me ensinou assim. Cara, mudou. O negócio está mudando muito rapidamente. Né? A oportunidade de negócio é grande? É grande. Mas para aqueles que vão se especializar e se profissionalizar naquela área. Por quê? Porque senão a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Qualidade do fluido refrigerante, o bom projeto, boa qualificação, boas ferramentas, boa manutenção, porque não adianta fazer tudo isso, fazer uma Ferrari e dar na mão de um cara que ele não troca o óleo, não troca filtro, sabe, não balanceia os pneus, você vai destruir a Ferrari. Então, é um conjunto, é um elo, né, que tem que ser mantido. E é difícil, principalmente num país que está em desenvolvimento ainda, como o Brasil. Ainda tem a lei do Gerson, que é levar vantagem em tudo, né? Infelizmente tem isso também, é inerente do ser humano, né? O imediatismo de querer já estar ganhando já. O cara começou a trabalhar numa empresa de manutenção de split, o mês que vem ele já é um instalador, um engenheiro e projetista. Então esse imediatismo realmente leva a muito problema. E acho que até compartilhando aqui, a gente já está praticamente 1h20, né, nessa conversa, se deixar ficar até amanhã, né, Fred? Mas antes da gente chegar aí nos finais, eu acho que é legal, assim, a gente falou muito do que a gente viu de hoje para trás, né? Então, o que a gente não, o mercado não está fazendo corretamente, né? As questões das legislações, os vazamentos, a falta de manutenção, falta de capacitação. Mas hoje, né, se a gente olhar a partir de hoje para o futuro, o que as empresas, os donos de sistemas, os prestadores de serviço podem fazer para que a gente possa ter uma redução efetiva de emissões, uma área mais consciente para a refrigeração e para a climatização, Fred? O que você vê aí de os primeiros passos que a gente precisaria dar e como suportar, né, como o mercado precisa desse conhecimento para que a gente possa ter sistemas de refrigeração mais sustentáveis e para que a gente possa reduzir os impactos ambientais aí no médio e longo prazo? O Amaral falou uma coisa que eu sempre digo, assim, nós só temos esse planeta, tá? Nós não temos outro. Nossa geração não vai ver ninguém em Marte, ninguém na Lua, enfim, nós só temos esse planeta, né? Então a gente tem que começar a pensar que só temos um e não podemos mais errar.
né? É comum a gente ouvir os técnicos falar, mas lá atrás, esquece, temos que começar daqui para frente. Passou. O que temos aqui para a gente poder trabalhar, né? Hoje nós temos excelentes fluidos refrigerantes que atendem às nossas expectativas com a tecnologia que nós temos hoje para analisar, né? E precisamos, mais do que tudo, entender que não é só mais um imediatismo de um verão. Não, a gente tem que se profissionalizar. Eu acho que o ponto principalmente é esse. As empresas, elas precisam, de fato, começar a querer comprar coisas efetivas. O que eu vejo ainda é muita licitação, muito pregão, muito bid das empresas fazendo mais por mesmo, né? E aí fica difícil de concorrer, é o menor preço, né? Houve-se aquela mudança de há um tempo atrás, né? Do menor preço. Nunca foi isso, tem que ser a melhor oferta. A melhor oferta nem muitas vezes não é o melhor preço, né? E de verdade, o que eu recomendo para as empresas? Gaste mais tempo, e essa deve ser, estudando o que você quer, através do seu projeto. Gaste mais tempo. Procure informações no mercado, o que nós temos de mais eficiente, o que nós temos de fluido refrigerante que vai te apresentar um resultado. Né? Essa é a dica que eu sempre dou para as empresas. Né? Evitar aquele mais do mesmo, querer o mais barato, né? E potencializar ali aqueles parceiros que de fato vão poder crescer junto. Dar essa oportunidade para o parceiro. Você quer mudar? A grande companhia, ela tem recursos para poder implantar um departamento de sustentabilidade, um departamento de ESG. A pequena não. Mas ela tem que dar a oportunidade para que a pequena possa, de repente o pequenininho até quer fazer, mas ele está trabalhando com uma grande companhia e a empresa não dá nenhum apoio para ele. Fala assim, vou trocar você. Então, dá a oportunidade para que o pequeno possa, de fato, crescer. Nós temos, hoje foi lançado aqui no estado de São Paulo, no Fiesp, Senai e Sebrae, um novo programa, né, chamado Jornada de Descarbonização, aonde o Fiesp e o Senai vão até as empresas, até 8 milhões de reais de faturamento, não é cobrado nada, vão fazer uma análise de todos os erros de consumo de energia, de emissões, e vão propor as soluções. Se precisar mudar algum sistema, algum equipamento, para que melhore, o banco, a Fomento, aqui no estado de São Paulo, São Paulo vai bancar isso. Através, claro, você vai ter um investimento, você vai fazer ali o empréstimo, você vai conseguir bancar com taxas de juros similares. Então, nós temos condições hoje de pensar no futuro de uma maneira muito fácil. Senai ajudando, Fiesp apoiando, Sebrae junto, desenvolve São Paulo, isso eu estou falando no estado de São Paulo, bancando. Nós temos também, de ciência de todos, o próprio Ministério do Meio Ambiente vai ter recursos para retrofitar sistemas ainda antigos com R22, ou seja, então o dinheiro existe para que a gente possa ir atrás e começar a fazer diferente. Né? O que está faltando é projeto. Está faltando projeto de eficiência. Tem muito dinheiro e, com certeza, a partir do momento que você começa a fazer projeto de eficiência energética, você vai valorizar a sua marca, vai trazer mais cliente para dentro do seu negócio, você vai poder crescer o seu negócio e isso faz todo sentido para qualquer empresário, qualquer empreendedor nesse país, que temos essa oportunidade a médio e longo prazo aí de a gente conseguir de fato ter um país continental, um país quente, de fato, independente das mudanças climáticas. Então nós temos muitas oportunidades e é só fazer a escolha certa, e a escolha certa sempre é você se buscar informação do que de fato é real. Essa é a minha opinião. Beleza. Tem, vou até, antes da gente finalizar, eu faço algumas perguntas, mas queria ouvir de você também, Amaral, o que você teria aí de
recomendação, né, de conselho, aí, olhando de hoje para frente, o que que a empresa, o técnico, o dono de um sistema precisa focar, né? O Fred falou bastante essa questão das oportunidades, mas o que que as empresas precisam olhar a partir de hoje para justamente ter resultados efetivos e não só resultados para fazer marketing, né? Fazer propaganda, para falar que está fazendo alguma coisa do ponto de vista ambiental. Eu acho que o Fred já abrangeu tudo aí, falou exatamente o que eu penso e que eu acho que tem que fazer isso, dar oportunidade para as pessoas também poderem apresentar e evoluir, fazer aplicação também em treinamento, em escolas técnicas, fazer o aprimoramento, né? Ter, sempre que possível, um corpo técnico dentro da empresa para ajudar a gerir essa questão de meio ambiente com a parte técnica e com a parte financeira. Senão a gente não vai chegar em nada. Como o Fred falou, tem dinheiro, tem verba, mas para aqueles que souberem fazer um bom trabalho, apresentar uma boa proposta para poder fazer essa melhoria. Então, eu acho que está na mesa, dá para fazer esse trabalho, né? É questão agora de sentar, pensar, alinhar e ver como que a gente vai tomar a melhor decisão. Eu acho que o Fred já brilhantemente falou tudo o que eu penso. Eu acho que é exatamente isso. A gente está nessa briga junto faz tempo já. O Fred um pouquinho menos que eu. Eu tenho 47, o Fred tem 46 anos de refrigeração. E nunca viu o Palmeiras ser campeão, né, Fred? Isso que é pior, né? Isso que é pior de tudo. Os palmeirenses não batem em mim. Mas acho que é isso aí. O Fred complementou bem, né? E eu acho que tem que fazer investimento em tecnologia, em estudo e também dar oportunidade para os pequenos, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Certo, senhor Lucas? E aí, muitas perguntas? Mas uma coisa importante, Amaral, eu quero só falar um detalhe, desculpa, Lucas. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de eficiência energética. Tá? Os novos fluidos refrigerantes, o Lucas pode até falar um pouco quimicamente, se ele quiser, eles têm pesos moleculares diferentes, ele tem um alto poder de absorção de calor. Então, de fato, a gente consegue ter bons resultados a partir de 8, 9% ali de economia no consumo de energia, né? Consequentemente, também, a gente mediu muito isso, Amaral, nos últimos retrofits que nós fizemos. Alguns fluidos refrigerantes, principalmente os HFOs, o XP, o nível de vibração diminuiu em torno de 8 a 9%. Você lembra que a gente falou agora há pouco que vibração era um problema? Os novos fluidos refrigerantes a gente mediu, eles faz com que o equipamento vibre menos, 8 a 9%. Isso é muito benéfico. Tá? A temperatura do compressor diminui sensivelmente também, 3 a 4, 5, 6 graus se for um compressor parafuso. Isso é muito bom, entendeu? O compressor trabalha mais aliviado. Então, buscar mesmo um estudo nesse sentido, porque com tecnologia, com instrumentos, né? Eu acho que é importante o técnico e as empresas investirem em equipamentos para que possa ter esses análises, né? De vibração, de ruído, em alguns casos é necessário ruído, a termografia para ver a temperatura. Então, a partir daí, não só o manômetro e o multímetro, né? A partir daí você vai conseguir apresentar para o seu cliente um resultado palpável, que ele vai olhar e vai falar assim, ei, calma lá, se eu trocar esse fluido por esse e fazer uma conta de padaria aqui, eu vou economizar 10% de energia, vezes 10, então com 10 meses eu recuperei meu investimento. E aí que está um ponto, Amaral. Esse é um ponto interessante. Você com 47, eu com 36, o Lucas com 28 de vida. Sempre, Amaral, todas as companhias que você trabalhou, na sua própria empresa, eu também, a manutenção, e é um dado importante isso, a manutenção foi visto como despesa. No BID lá, nos que eles fazem anual, despesa manutenção. Então, quando o técnico chega para o gerente e fala, preciso conversar com você sobre a máquina tal.
o gestor já fala, meu Deus do céu, É qual gasto, compressor? é dor de cabeça. Gasto, é dor de cabeça. Sempre foi vista a manutenção como despesa, prejuízo. Os novos fluidos, isso é muito bacana. Você sai daquela aba despesa e vai para a aba investimento. Por quê? Você prova para o cara que você vai ter redução de emissões de gás de efeito estufa. Você prova para o cara que você vai ter redução do consumo de energia. Você comprova para o cara que você vai ter redução da própria operação com a manutenção, porque o compressor vai vibrar menos, vai ter menos temperatura. Aí o cara, oh, calma aí. Então, se daí você faz isso vezes X dinheiro, o que você está investindo em fluido hoje retorna uns 7 meses, 8 meses, 9 meses. Opa, calma lá. Então, é investimento? É investimento. Com ROI, com retorno garantido? Sim. Alguns meses você vai ter esse retorno. Aí Isso ele aí. E já... até. E aí você Pô, não, vai participar de algumas reuniões, como a gente participa, vira e mexe, a gente participa de algumas reuniões, aonde você vai apresentar um projeto, e o Amaral sabe muito bem, você vai apresentar um projeto, o cara da engenharia senta lá, tá escrevendo alguma coisa, você cara, tá, deixa aí que depois analisa. Tá. Agora, quando você vai apresentar o projeto, você entra numa sala, não estou falando de... Tá lá o cara da engenharia, tá lá o cara de sustentabilidade ou ESG, tá lá o cara do financeiro da companhia. Aí você falou, opa, calma lá, aumentou o grupo. Cada um tem uma necessidade. O cara da engenharia quer que o equipamento funcione corretamente, sem ter muita dor de cabeça. O cara de sustentabilidade ou da área de ESG quer saber dos indicadores de sustentabilidade, dos gases de efeito estufa, e o cara financeiro quer saber, ok, vamos fazer, mas eu quero saber do meu retorno, quero retorno, quero apresentar esses números para cima. E é esse o mercado que deslumbramos para 2024, 2025, 2026, empresas comprometidas com o meio ambiente, mas olhando muito para os resultados. E isso passa por esses novos fluidos refrigerantes que têm se apresentado de maneira ímpar e a gente consegue traduzir tudo isso para o nosso cliente final. Então, eu não tenho dúvida que as empresas que estão aí, que elas olharem com carinho esses novos fluidos refrigerantes, os HFOs, e enxergarem essa oportunidade, elas vão sair na frente, sem dúvida nenhuma, porque nossa experiência de Gazec, e a gente atua com várias empresas, com vários prestadores de serviço, nos mostra que quem nos procuram? Multinacionais, principalmente multinacionais com sede na Europa, porque lá a sustentabilidade bicho pega, e empresas nacionais com capital aberto, com capital na Bolsa de Valores. Como assim, Fred? Sim, é dois tipos de empresas que nos procuram. Falo isso diariamente. Por que as empresas nacionais com capital aberto? Porque na Bolsa de Valores, se você tiver a folhinha lá de ESG, de ações sustentáveis, as suas ações valorizam. Né? É isso aí. Amaral, não tem santinha no cabaré, tá? Isso é verdade. Não tem. E a gente tem que aproveitar essa onda. A gente tem bons fluidos, a gente tem a parte técnica para resolver. Então, é muito bacana a gente olhar com isso com muito carinho, porque a gente vai sair da aba despesas das empresas e vamos para a aba investimento. E qual empresa que não tem dinheiro para investir? Boa parte tem. Qual empresa tem dinheiro para despesa? Nenhuma tem. Chega agora a virada do ano, todas as empresas, tem que reduzir o contrato. Por quê? Não tem mais dinheiro para despesa. Não é assim que funciona, Lucas? É isso aí. E acho que até você acabou até respondendo, né, algumas perguntas aqui, que o pessoal comentou justamente isso. Como que é esse custo-benefício da adoção de novas tecnologias, olhando que hoje pode ser que tenha um fluido que tenha um custo maior, mas que nesse retrofit você tem uma redução no consumo de energia que se paga, né, em 7, 8 ou uns 10 meses, olhando aí para o retrofit. Tá? Aproveitando, né, o tema, um pessoal que perguntou com relação à cultura também, né? Porque a gente sabe que em algumas regiões do Brasil
está muito enraizado aquele tradicional da velha guarda, né? O pessoal comentou aqui que é de Salvador, né? A região Nordeste também, então o cara está acostumado a trabalhar com off, não quer saber de inverter, não quer saber de fluido refrigerante, não quer saber de sair do padrão, do tradicional. E aí, o que as pessoas que trabalham nessas áreas, nessas regiões, podem fazer, ou sugestões, né, de abordagens para que a gente possa mudar esse paradigma, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil a gente convencer as pessoas que estão acostumadas com coisas antigas com coisas novas, mas o que vocês têm aí de experiência que facilitou nessa conversão, nesse contato, para convencer que o caminho não é manter o que a gente sempre fez, e sim inovar e trazer soluções mais sustentáveis para o mercado? Eu acho que, primeiro, é quem não está evoluindo está fora do mercado. Então, a gente tem acompanhado, por exemplo, dar um exemplo na parte de sistema de climatização. A maioria das indústrias hoje não faz mais equipamentos on-off, é só inverter. Então, se o cara não se especializar no inverter, ele está fora. Ah, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser em Manaus, pode ser no Nordeste, no Centro-Oeste. Se o cara não mudar a tecnologia, não tem mais retorno. Ah, vai continuar fazendo não. Não. As indústrias viraram, assim como virou para o inversor de frequência, para os VRF, assim como virou para o 32. Então, se as pessoas não se atualizarem, terem estudo e ferramental e trabalhar com qualificação, estão fora do mercado. Então, a gente até entende que existe um delay em algumas regiões mais afastadas para chegar mais informação, para ter mais condições de trabalho. Mas, infelizmente, quem não estiver dentro dessa nova forma ambiental, tecnológica do sistema, está fora do mercado. Por quê? Porque, partindo aí dos condicionadores de ar, não tem mais on-off, é raro ter. Não tem mais condicionador de ar com 22. 410 tem muito pouco. Quem instalado tem bastante, mas fabricar agora é com 32. E é 32 com inverter. Então, se as pessoas não se atualizarem, assim como na refrigeração, válvula de expansão eletrônica, condensadores microcanal, compressores também com inversor de frequência e controle de capacidade, os novos fluidos refrigerantes, ainda o condicionador de ar, ele tem assim, ou é 410, inverter ou não, ou 32. Agora, na refrigeração, aí a coisa muda de figura, porque tem muita variação. Se é de média, se é de alta, se é de baixa, que tipo de compressor que o cara está usando, que tipo de óleo. Então, é mais complexo. Então, a refrigeração demanda uma qualificação de mão de obra mais intrínseca no produto. Na refrigeração, o produto já está pronto. Então, o evaporador, o condensador é interligar tubo de cobre, cabo A com cabo B, programar, ligar o inverter e deu. Então, quem não estiver dentro dessa nova área de tecnologia, de informação, de projeto, de novos fluidos refrigerantes, está fora do mercado. Assim como foi. O cara que mexia com carburador, ele teve que se adequar para colocar, trabalhar agora com injeção eletrônica. E o de injeção eletrônica agora, com carro híbrido e carro elétrico, quem não se atualizar está fora do mercado. Ah, mas eu não gosto do 32, aí eu não gosto do 410. Querendo, gostando ou não, vai mudar o mercado. Concordo plenamente com o Amaral. Essa resposta ficou muito clara, né? E digo mais, hoje você não precisa sair da sua casa para você se informar. Essa é bem da verdade. A pandemia nos fez entender isso, né? Então, assim, hoje, através do seu celular, você consegue fazer bons cursos, bons treinamentos técnicos disponibilizados pelos principais fabricantes de equipamento, né? Fabricante de fluido, no caso da Cameron. Então, assim, não faz sentido nenhum pessoa, independente da região do país, a não ser que não tenha internet, né? Não se informar. E a partir daí, ela vai entender que o cliente dela não é essa relação refrigeração, climatização principalmente, onde você está direto ligado ali com o cliente final, não é o cliente final que chega assim, eu comprei esse split, instala para mim. É o contrário. O técnico vai lá,
faz o cálculo da carga térmica e fala: compra esse, meu amigo. Compra esse que você vai ter um excelente resultado, o seu ambiente vai ficar muito bem climatizado e a sua conta de luz não vai parar nas alturas. É o contrário, se inverte as posições. Aí é o técnico recomendando qual equipamento e o cara vai comprar o certo. E aí a conta dele não vai explodir. Ele não vai passar frio, porque dependendo de onde que está o ar-condicionado, né, passa frio e nem vai passar calor. Então tem que se inverter a posição, né? Então, e assim, não vai fugir. R32 é a realidade, R410 é a realidade. Não vai existir mais split com R22, já não existe mais. Esquece isso. Pezão de boi acabou. Ainda existe ainda o janela, né? Os compactos ainda existe, mas isso já está acabando. Então, assim, esse é um caminho sem volta. Então, aqueles que estão fora dos grandes centros, eles têm que buscar as informações através de internet e tudo mais e vão conseguir, de fato, atender o cliente melhor. Mas, assim, técnico de refrigeração, um conselho que eu dou para vocês. Vocês vão na frente, tá? Vocês não vão atrás. Ah, tem essa máquina, instala para mim. Não. Deixa eu ir aí, ver se essa máquina te atende o seu propósito. Pelo Atende o seu projeto, né, que a propósito. gente estava comentando. É isso aí. Atende o seu propósito. Aí eu instalo, tá? Então, mudar um pouco essa rotina aí. Vamos lá, Lucas. Certíssimo. Acho que só mais duas perguntas, né, aqui para a gente também não se alongar muito. O pessoal está perguntando aqui de um exemplo, né, de um fluido para retrofit, por exemplo, de 404 com HFO, que tem essa questão aí de redução de emissões, redução aí de consumo de energia, principalmente aí para média e baixa temperatura, que é onde o 404 é mais usado. O que vocês tenham visto aí dentre os HFOs como as principais opções no mercado? Ô, Fred, vamos deixar o Lucas responder isso aí. Deixa ele responder, né, cara? O cara não falou nada até agora. Estou de mediador. E aí? O que eu coloco Lucas? no lugar do 404 para média e baixa temperatura? E aí, Lucas? É você agora. A resposta é fácil, né, Mara? Se fosse para outra pessoa, né? Mas hoje que o principal fluido que tem sido utilizado para retrofit, né, de 404 em média e baixa temperatura, é o Option XP40, que é o R449A. Então, hoje o mercado de refrigeração tem visto essa questão da redução do uso do 404 por justamente ter um alto potencial de aquecimento global. E o XP40, o 449A, ele tem um GWP, um potencial de aquecimento global 67% menor, com reduções de consumo de energia que chegam aí na casa dos 10, 12%. Então, aquele cara que às vezes tem uma casa de máquinas, um sistema de refrigeração, uma unidade condensadora, uma máquina de sorvete, que às vezes opera hoje com 404, tem uma oportunidade gigante nas mãos, né? A gente está vendo ali que é uma substituição simples, mesmo compressor, condensador, o dispositivo de expansão, o mesmo óleo lubrificante, né? O sintético poliéster, que ele vai poder reduzir as emissões e também reduzir o consumo de energia. Então, vai ter aí a questão da redução das emissões diretas e indiretas, né? O ideal é que a gente não tenha fugas, não tenha vazamentos de nenhum sistema, mas se porventura tiver, você vai estar ali com fluido já mais sustentável. Então, hoje, os grandes redes de supermercados vêm utilizando, redes de fast food, fabricantes, né, de sistemas novos já utilizando esse fluido justamente por essa questão da eficiência energética e da sustentabilidade. E ainda é um fluido refrigerante não inflamável, né, não tóxico, não inflamável, baixa toxicidade, que o cara que hoje trabalha com 404 vai saber também trabalhar com 449A, com XP40. Uma coisa importante para ressaltar também é que esse é um produto que já está disponível no Brasil inteiro, né? Então, poxa, eu moro aqui em Manaus, tem, os distribuidores da Chemours lá tem. Eu moro aqui em Goiânia, tem, entendeu? Por quê? Porque é importante também você ter o local e ter disponibilidade do produto. Não adianta você, eu quero colocar, mas eu vou lá no distribuidor, não tem. Então, hoje a rede de distribuição da Chemours ela está preparada, se não tiver na hora, mas muito rapidamente é colocado e vai entregue que não é facilmente encontrado em todas as regiões do Brasil via distribuidores da Chemours. Mas alguma outra pergunta? Eu quero só te comentar, esse é o retrofit mais fácil e de melhor resultado.
Esse Olha é o que já fizemos um pouco, hein, Fred? Já fizemos um é, pouco desse cenário. você tem um resultado imediato. Ele é um fluido que reduz 67% das emissões, ou seja, isso para uma companhia que faz um relatório de emissões é fantástico. Tá? Ela consegue, só com retrofit fluido, atender as obrigações dela que ela tem ali de redução de emissões. Mas é sempre importante, quando a gente fala em retrofit de fluido, para quem fez a pergunta, não sei, a equipe técnica está bem coesa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer um retrofit, é extremamente importante você seguir uns passos. Esse é um retrofit direto, você não precisa trocar praticamente nada. Mas é importante você pressurizar corretamente o sistema com nitrogênio, ter uma certeza que o sistema está totalmente estanque e fazer um excelente vácuo. Tá? Ou seja, é as boas práticas da refrigeração. Só estou dizendo isso. Se você tem aqueles orinques, né, aquelas elastoméricos, que são as Schreiders, que o mecânico, o técnico espeta o manômetro, substitui tudo aquilo. Porque ela já vai estar desgastada por conta da temperatura, substitui tudo aquilo. Sabe? São coisinhas que custam centavos. Ou seja, toma esses pequenos cuidados que você vai aproveitar muito. Porque eu já ouvi, num passado recente, eu troquei gás e vazou. Não foi o gás que vazou. Vazou porque você deixou aberto o sistema. Você não pressurizou corretamente. É drop-in, mas não é arrancar um, não fazer vácuo e colocar o outro. Não. Arranca um, pressuriza o sistema, com uma pressão de trabalho bacana, espera um período, usa regulador no nitrogênio, não vai usar direto, faz um bom vácuo, médio vácuo, deu certo, coloca o fluido e vai ajustar as válvulas de expansão. É simples assim. Um supermercado com 27 válvulas de expansão, eu, Amaral, Lucas, uma madrugada, fizemos todo esse trabalho. E funcionou muito bem. Já há 2 anos e não temos nenhum incidente, e o universo lá assim, estão trocando em tudo quanto é outros filiais deles. Então, é extremamente importante, é fácil, resultado direto, resultado na vez. Se apresenta esses números para a diretoria, eles vão adorar. Só que segue os passinhos ali, pressurização e vácuo. Boas práticas da refrigeração. Faça ali que você vai ser sucesso. É isso aí. Tem mais alguma pergunta, Lucas? Uma última pergunta que o pessoal comentou, que a gente acabou até não abordando muito, é justamente sobre o 141B, né, que está sendo eliminado junto com o R22 pelo Protocolo de Montreal. E o que a gente tem hoje de opção para a substituição do 141B aí, Amaral, para limpeza de sistemas, né? Uma coisa importante também, e o Fred falou, tem muito produto substituindo o 141 no mercado aí, e que as pessoas não leem ou não se atentam, que são produtos inflamáveis. Haja vista que há uns anos atrás, o pessoal foi fazer uma limpeza lá na Cinemateca, né, usou um produto dessa classificação, que é inflamável, e na hora acho que não se atentaram de tirar todo o produto, e a hora que o cara foi fazer a brasagem com o maçarico lá, incendiou a Cinemateca. Então, isso é muito triste, porque perdemos uma grande parte da história da Cinemateca, sem contar com o risco iminente das pessoas que correram ali em função daquele incêndio. Então, a Chemours, com esse processo agora da redução do 141B, que era um excelente solvente, ele não é um fluido refrigerante, ele é um solvente para fazer limpeza química, limpeza e descarbonização do meu sistema, né? Mas ele é um produto que tem alto índice de efeito estufa e também a degradação da camada de ozônio. Nesse ponto, então, a Chemours tem um produto que é o SF Flush, que é um produto que já vem pressurizado num DAC de 4,5 kg. Então, é um produto que ele é melhor, mais solvente, tem um poder de solvência melhor do que o R141B. Ele é um produto que tem praticamente desprezível o GWP dele, não tem cloro, ele tem uma taxa de limpeza melhor, ele não reage com cobre, com alumínio, com elastômero, ou seja, ele é perfeitamente utilizável. Nós temos ele em duas situações. No SF Flush, que é um DAC que já vem pressurizado
com 90 libras de nitrogênio, e isso aí o mercado absorveu assim de uma forma gigantesca, porque facilita muito a vida de quem vai trabalhar, que não tem que ficar levando cilindro de nitrogênio, 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos para dentro, às vezes, de laje, né, porque fica complicado, pesado. Ele já vem pressurizado. E em sistemas de grande porte, nós temos o SF80, que vem em DACs de 20 quilos, em tanques de 20 quilos, que aí você pode recuperar, pegar ele e fazer através de recuperadora, de bomba de reciclagem, onde os sistemas são muito grandes, como chiller, como sistemas de grande porte, que você tem que fazer o flush por dentro. Esse não é pressurizado, então esse você tem que fazer o flush e depois passar o nitrogênio por dentro para garantir que fez toda a parte de expulsão do produto ali dentro. Ele é um excelente solvente, não é inflamável, não é tóxico, limpa melhor e é muito melhor também para o meio ambiente. Então, esses são os produtos que... Na realidade, o SF Flush, o SF80 é o mesmo produto, só que um vem pressurizado e o outro não vem pressurizado, né? Então, hoje, esse é um produto que é seguro, né? Porque ele não é inflamável. Então, é muito importante, quem for utilizar esses produtos para fazer limpeza, dá uma olhada na FISP, se é que eles mandam a FISP junto. Porque na FISP ali tem todas as informações e deve ter ali também a informação que ele é inflamável, que não é o caso do SF80 nem do SF Flush. É isso aí, Lucas? Isso aí, perfeito. E acho que só nesses últimos 8 minutinhos finais, eu queria agradecer, Fred, a Amaral também, e pedir para vocês fazerem aí umas conclusões finais e também falar um pouquinho aí dos contatos de vocês, caso alguém queira aí fazer algum projeto ou precise fazer aí algum trabalho nesse sentido, para que vocês possam aí também dar esse suporte no mercado. Então, por gentileza, Fred, se quiser começar e fazer as suas considerações finais e agradecer aí também o pessoal pela participação. Bem, tenho certeza que o Amaral vai falar muito a respeito da qualificação, né? Então, eu vou dar algumas dicas para os nossos participantes aqui. Eu acho que é importante, assim, de verdade, na hora que você for na loja de refrigeração comprar um produto, e eu estava vendo vocês falando do 141B, é olhar a embalagem e falar quem produziu isso, entendeu? Quem produziu isso? E se lá na embalagem tem o símbolo da inflamabilidade lá. Então, é extremamente vocês, na hora de comprar um produto, você ter toda a informação para que vocês, de fato, não venham a sofrer nenhum dano e nem causar nenhum dano pessoal na empresa. Então, essa é a dica que eu dou em relação quando vocês forem comprar um produto. A segunda dica que eu dou é: olhe com muita atenção o sistema de refrigeração. Faça todas as medidas possíveis para que evitem vazamento de fluido refrigerante. Nós não podemos mais errar. E o nosso principal erro aqui, nós, Brasil, é exatamente esse: vaza muito fluido refrigerante. Nós estamos num país em desenvolvimento, o Amaral falou sobre isso. Nós não temos, de verdade, nós não temos recursos do Estado para investir em alguns setores da maneira que nós precisaríamos, né? Infelizmente, a gente tem uma população que ainda está abaixo da linha da pobreza e a gente tem que olhar isso com muito carinho, né? Então, não sobra do governo dinheiro para investir em aperfeiçoamento de técnicos e, enfim, investir tanto em sustentabilidade, né? Então, é importante a gente buscar o conhecimento para que a gente possa fazer a coisa certa sempre, né? Falando um pouco da Gazeco, a Gazeco, como eu disse, a gente é especialista em fluido refrigerante, com soluções de retrofit e regeneração de fluidos, né? E nós estamos sempre dispostos aí a apoiar, ajudar. Nós temos bastante material técnico para, principalmente, resultados de retrofit que nós fizemos em parceria com o Amaral, com o Lucas, com grandes players aí do mercado. Então, se alguém dos participantes aí quer apresentar para a diretoria algum material, foi feito isso em tal cliente, nós temos lá disponibilizando. Claro que a gente vai ser bem sensível em apresentar o nome do cliente. Podemos falar toda a metodologia, todas as normas técnicas nacionais e internacionais também. Então, a gente é bem aberto para disseminar conhecimento, né? Nosso site é gas-eco.com.br.
Lá você já, no nosso site já vai ter muito material lá para vocês poderem se aperfeiçoar, entender bem, e aí procurar uma empresa para fazer um projeto, procurar um Amaral, e enfim, resolver isso aí. Aí tá aí o contato aí, meu e-mail também está aí. Então, o que for necessário aí de informação, de mais informação, a gente vai correr atrás aí e passar para vocês, porque temos bastante material técnico lá. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Lucas, mais uma vez. Amaral, por favor, também suas considerações finais aí. Bom, eu acho que o Fred já falou tudo que tinha que falar e só salientar novamente a importância da mudança do conceito, né? Então, temos que sair da mesmice, da zona de conforto, estudar, né? Em sintonia está fora. Eu tenho bastante vídeo, eu tenho bastante informação no meu Instagram, que é Mestre Amaral Gurgel. Quem quiser entrar lá, a gente tem vídeo falando sobre limpeza, recolhimento, instalações frigoríficas. E eu dou o curso também na Danfoss, né? Quem quiser fazer um curso de refrigeração comercial, nós temos junto uma parceria com a Danfoss todo mês. Na última semana do mês, nós temos um curso. Só entrar no site da Danfoss lá, na área de refrigeração comercial. Mas independente da onde você trabalha, refrigeração comercial, se é climatização, se é refrigeração doméstica, tem que estudar, tem que se atualizar, porque senão você está fora do mercado. Boa. Novamente, muito obrigado, Fred, muito obrigado, Amaral. A gente gostaria de agradecer também a presença de todo mundo que esteve aqui presente conosco nessa noite de hoje. E compartilhando essa imagem aqui, esse QR Code, pedir para todo mundo que estiver online aí também, se possível, escanear esse QR Code e fazer um breve preenchimento aí do formulário, né? Esse é justamente uma pesquisa aí de satisfação dos webinars que a gente tem feito. E também a gente deixa ali sempre um espaço para sugestão de novos temas. Então, às vezes alguém quer ouvir falar mais sobre sistemas de refrigeração para baixa temperatura, para chillers, para ar-condicionado, para limpeza de sistemas. Então, a gente tem sempre ali uma aba para sugestões e também uma aba para sugestões de projetos. Então, hoje, se você trabalha com muitos sistemas de supermercados com R22, com R404, chillers com 134A, e gostaria de fazer algum projeto com fluidos refrigerantes novos, a gente também deixa ali sempre o contato e as opções para que a gente possa dar esse suporte para vocês. Tá? Então, novamente, só alguns últimos recados finais. O webinar ele está sendo gravado, ficará disponível depois no YouTube e a gente segue sempre aí agradecendo a participação de vocês, a parceria novamente. Fred e Amaral, muito obrigado pela noite de hoje e também a todos os nossos espectadores. Ok. Perfeito. Da minha parte, obrigadão, boa noite e vamos colocar cobertor que hoje vai fazer frio. Boa noite, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.